Olá, caros colegas, vamos aí gravar mais um vídeo sobre atos de ofício. Estamos quase chegando à bateria de exercício que nós vamos realizar. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus por Ele nos conceder essa oportunidade e a você que vai agora começar esse estudo junto comigo. Bom trabalho para você, bom trabalho para mim, que nós possamos fazer um trabalho com sucesso, buscando o seu sucesso, a sua vitória, que você alcance o seu objetivo, que é ser um servidor público, especificamente se você estiver fazendo para o TJMG. Colegas, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Gostaria de falar um pouquinho sobre o arresto, Está lá no artigo 813 a 821 do CPC. Arresto é a medida cautelar. Arresto é a medida cautelar de apreensão de bens, que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Então, o arresto é uma medida cautelar de apreensão de bem que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Tal como a penhora, o arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor. O arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor. Para qual objetivo? A fim de que sobre ele incida a execução. Vamos ver como se distingue o arresto da penhora. Na verdade, o arresto se distingue da penhora porquanto não constitui ato do processo de execução. O arresto se distingue da penhora porque não constitui ato do processo de execução, mas sim de medida acautelatória, que antecede, que vem antes da penhora, e que se exaure quando nesta se converte, que se termina quando se converte em penhora, ou quando a obrigação é extinta, diz o artigo 820 do CPC. Agora, tal como a penhora, o arresto individualiza e apreende bens indeterminados sobre os quais incidirão a execução. Proporciona a conservação de tais bens e preferência para o exequente. Quaisquer bens penhoráveis podem, pois, ser objeto de arresto. Muito bem, o que eu tinha para falar de forma simplificada sobre o arresto é isso. Vamos falar agora sobre o sequestro. Sequestro é também medida cautelar que consiste na apreensão de um bem determinado, objeto de litígio, a fim de assegurar sua entrega ao vencedor da ação por ocasião da execução para entrega de coisa certa. Então, o sequestro é a medida cautelar que consiste na apreensão de um bem
determinado, objeto de litígio, a fim de assegurar sua entrega ao vencedor da ação de conhecimento por ocasião da execução para entrega de coisa certa. Por exemplo, autor e réu disputam a propriedade de um automóvel em ação reivindicatória. Autor e réu disputam a propriedade de um automóvel em ação reivindicatória. Qualquer uma das partes pode requerer o sequestro desse bem. Qualquer uma das partes, autor ou réu, podem requerer o sequestro do carro, a fim de garantir o quê? A completa realização do direito. Evidentemente que a parte que tem a posse do bem não se interessa para requerer o sequestro. Pois já está com o bem, não há que se falar em requerimento de sequestro. O sequestro pode ser preparatório ou incidental. São requisitos específicos do sequestro. A dúvida acerca do direito ao bem sob litígio, fumus boni iuris, e o perigo da danificação ou desaparecimento do bem. Periculo in mora. Podem ser objeto de sequestro todos os bens móveis, semoventes ou imóveis, não importa se penhoráveis ou não. Pessoas não são objeto de sequestro, mas sim de depósito, artigo 888, guarda judicial, artigo 799, de posse provisória, artigo 888, e busca e apreensão, artigo 839. Mais uma, presta atenção para vocês entenderem. O arresto é a medida, você entendeu? Nós falamos sobre sequestro. Vou repetir o arresto. O arresto é medida cautelar de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Futura execução por quantia certa. Compreenderam? Mais uma informação. O arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, a fim de que sobre eles incidam a execução. O arresto individualiza e apreende bens indeterminados. Pode marcar, eu queria chegar aqui para vocês. Bens indeterminados. Já o sequestro fala-se em bens determinados. E a caução? Artigo 826 a 838. Entre as medidas cautelares específicas, o Código de Processo Civil arrolou a caução. A rigor, não se trata de medida cautelar, posto que não se presta a garantir a eficácia de outro processo de conhecimento ou de execução, mas sim de tutela de direito material. A caução decorre da relação jurídica direito material pré-existente que nada tem de cautelar. A parte que for obrigada, diz o artigo 829, ou a parte a favor de quem se há de dar caução, prevê o artigo 830, requererá, no primeiro caso, a citação da pessoa a favor de quem tiver de ser prestada, no segundo, a citação do obrigado. Muito bem. Caução, que pode ser real ou
fidejussória significa o quê? Significa garantia do cumprimento de uma obrigação que pode decorrer da lei, de atos negociais ou de contingência processual. Em nenhum desses casos vislumbra-se medida cautelar como garantidora de interesse processual, em face do fumus bonum iuris e do periculo in mora. Busca e apreensão está disposta no artigo 839 a 843. Busca e apreensão denomina vários institutos processuais bastante distintos entre si. Temos a busca e apreensão como meio executivo inserido no processo de execução para entrega de coisa, como já vimos no artigo 625. Temos ainda a busca e apreensão como ação principal. É o caso, por exemplo, da que foi pleiteada pelo cônjuge a quem coube a guarda do filho. Temos a busca e apreensão regida pelo artigo 3º do Decreto 911, cuja finalidade é consolidar a posse e o domínio adquirido pelo credor fiduciários. Todas essas modalidades de busca e apreensão nada tem de cautelar, posto que não serve de instrumento à efetividade de outro processo. Trata-se de ações autônomas, principais de cunho satisfativo. Além do nome, não guardam relação alguma com a busca e apreensão cautelar, de que nós falamos em tópicos sobre busca e apreensão e também agora sobre busca e apreensão cautelar. Busca e apreensão pode também ser utilizada como medida tendente a preservar os efeitos de outra medida cautelar, completando-lhe a efetividade. É o que ocorre, por exemplo, quando, após deferido o arresto, o executado desvia os bens que poderia ser objeto da medida. Neste caso, dispensa-se a instauração de outro procedimento. A busca e apreensão apresenta-se como simples complemento, um meio de execução da medida já deferida. Já a verdadeira busca e apreensão cautelar está prevista no artigo 839 a 843. Visa garantir a efetividade de outro processo, ao lado do arresto e do sequestro. Completa o rol das medidas de apreensão cautelar. É uma medida residual, ou seja, manejável naqueles casos em que não seja cabível nem arresto, nem sequestro. No arresto, apreendem-se bens indeterminados, a fim de garantir a futura execução por quantia certa. Já falamos. No sequestro, a apreensão recai sobre um bem determinado, objeto de litígio instaurado na ação principal, a fim de assegurar sua entrega ao vencedor dessa ocasião, por ocasião da execução para entrega da coisa certa. Agora, nós vamos falar, já quase encerrando esse tópico que é bastante grande, vamos falar sobre os alimentos provisionais, artigo 852 e 854. Denominam-se alimentos provisionais a importância em dinheiro ou in natura destinada a suprir a necessidade da parte, inclusive com despesas processuais durante a pendência da demanda que envolva fixação de alimentos.
Os alimentos provisionais podem ser concedidos no curso da própria ação principal. Os alimentos provisionais podem ser concedidos no curso da própria ação principal de alimentos, separação judicial, anulação de casamento ou investigação de paternidade. Como antecipação do provimento jurisdicional pleiteado ou de parte dele, hipótese em que se dispensa a instauração do processo cautelar. Não se olvida que há respeitáveis decisões contrárias à concessão de alimentos provisionais nos autos de separação judicial e de divórcio. Vamos encontrar aí várias decisões contrárias à concessão de alimentos provisionais nos autos de separação judicial e de divórcio. Na investigação de paternidade, de acordo com essas decisões, pouco comprometidas com a presteza da justiça, nem pensar. Tanto o poder geral de cautela conferido ao juiz no artigo 798, como a possibilidade de se antecipar, total ou parcialmente os feitos da tutela pretendida, não só na ação de alimentos, mas também na separação judicial, no divórcio e na investigatória de paternidade. Nós vamos encontrar julgados do STJ, do TJ do Rio de Janeiro. O que eu quero deixar claro, que vocês entendam, que denominam-se alimentos provisionais a importância em dinheiro ou in natura destinada a suprir a necessidade da parte, inclusive com despesas processuais durante a pendência da demanda que envolva fixação de alimentos. Sobre arrolamentos de bens, artigo 855 e 860. O arrolamento cautelar de bens, que não se confunde com rolamento espécie de inventário, é a documentação da existência e estado de bens, sempre que houver fundado receio de extravio e de dissipação. Arrolamento de bens, previsto no artigo 855, 860, é o arrolamento cautelar de bens, que não se confunde com arrolamento espécie de inventário. É a documentação da existência e estado de bens, sempre que houver fundado receio de extravio ou dissipação. O rolamento tem mera finalidade de conservar bens sobre os quais incide o interesse do requerente, como, por exemplo, do cônjuge para resguardar sua meação na partilha, do herdeiro em relação aos bens da herança, do sócio em relação aos bens sociais. Tal conservação se faz com o arrolamento. Tal conservação se faz com o arrolamento, ou seja, com a listagem dos bens e seu depósito, que pode recair sobre pessoa do possuidor. Justificação. Artigo 861 a 866. Dá-se o nome de justificação ao procedimento de coleta de depoimento de testemunhas, sem caráter contencioso, com a simples finalidade de coligi-los para servir ou não de prova em processo contencioso ou administrativo. Justificação.
A justificação é o procedimento de coleta de depoimentos de testemunha. É o procedimento de coleta de depoimentos de testemunha, sem caráter contencioso, com a finalidade de coligi-los para servir ou não de prova em processo contencioso ou administrativo. Muito bem, caros colegas, estamos avançando aí os conteúdos que fazem parte, do edital para concurso do TJMG. Vamos ver o que é mais aqui que nós podemos ver. E eu acho que é importante que vocês também tenham conhecimento. Deixa eu ver mais o que eu posso colocar para vocês aqui. Deixa eu verificar aqui o edital de vocês. Vamos verificar o edital. Ah, tá. Muito importante. Ação de depósito. Essa deve ser a última matéria para depois a gente entrar em juizado especial. A ação de depósito está prevista no artigo 901 a 906 do CPC. A ação de depósito tem por fim exigir a restituição da coisa depositada. A necessidade de obter a restituição da coisa depositada por meio da ação de depósito surge quando o depositário torna-se infiel. Ou seja, quando descumpre a obrigação de restituir a coisa com seus acessórios assim que o depositante a exigir. Artigo 629. O vínculo jurídico que, em outras obrigações, compele o depositário a restituir a coisa pode decorrer de contrato ou de imposição legal. Denomina-se contratual ou voluntário o depósito decorrente de acordo com as vontades dos contratantes. Artigo 627. Denomina-se contratual ou voluntária o depósito decorrente de acordo das partes, de acordo com a vontade dos contratantes. Denomina-se necessário o depósito quando imposto por lei. Tem uma lei que impõe aquele depósito, seja em razão de natureza de contrato ou de circunstâncias imprevistas e imperiosas, como incêndio, calamidade, inundação, naufrágio ou saque. Na primeira hipótese, o depósito é denominado legal, na segunda, miserável. A ação é cabível qualquer que seja a modalidade do depósito, voluntário ou necessário, desde que a coisa depositada seja bem infugível. Depósito regular. Legitimidade ativa e passiva para a propositura da ação de depósito. Pode propor ação de depósito o depositante, seja ele dono da coisa ou não. Seja ele dono da coisa ou não. Isso porque a ação de depósito tem natureza pessoal. Tem natureza pessoal. Sendo certo que o contrato de custódia muitas vezes é firmado por pessoas diversas do proprietário, como, por exemplo, pelo administrador, locatário, credor, ignoratício ou comodatário. A petição inicial, a resposta do réu e o procedimento na ação de depósito. Na petição instruída com prova literal do depósito, prova escrita e a estimativa do valor da coisa, se não constar do contrato, o autor pedirá a citação do réu para, no prazo de 5 dias, entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar o equivalente ao dinheiro ou contestar a ação. Artigo 202. Artigo 902. Prisão civil. Não, essa eu não vou
pela polêmica. Nós vamos cortar, não consta aqui também no edital de vocês. Deixa eu ver o que mais. 914, eu acredito que não. Vamos ver, ação de prestação de contas, não há no edital de vocês. Vamos verificar, acompanhar o edital. A gente está estudando realmente o que consta no edital de vocês. Muito bem. Então, nós agora vamos iniciar o estudo sobre a lei dos juizados especiais. Antes, eu gostaria de falar com vocês, nós falamos, né, sobre o efeito do recurso devolutivo suspensivo, só para conhecimento de vocês. O recurso que tem efeito devolutivo tem o efeito de devolver, transferir ao órgão jurisdicional hierarquicamente superior, tribunal de quem, que é o Tribunal Superior, o exame de toda matéria impugnada. Trata-se do efeito devolutivo que decorre logicamente do princípio dispositivo, segundo o qual o órgão julgador age mediante provocação da parte ou do interessado nos limites do pedido. Em regra, portanto, caros colegas, é a devolução, a transferência ao tribunal de toda matéria impugnada. Efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Com relação ao efeito suspensivo, embora boa parte dos recursos não contemple tal efeito, é quando, omissa a lei, o recurso produz efeito suspensivo, ou seja, impede que a decisão produza seus efeitos. Impede a produção imediata das consequências e dos resultados da decisão recorrida. Somente nos casos em que a lei é expressa, pode-se subtrair o efeito suspensivo ao recurso. O fato da decisão estar sujeita à interposição de um recurso faz com que não seja imediatamente eficaz, dependendo tal eficácia do trânsito em julgado ou da não atribuição de efeito suspensivo ao recurso eventualmente interposto. Caso seja interposto recurso, o efeito suspensivo prolonga-se a eficácia da lei. Prolonga-se a eficácia da lei. Para conhecimento de vocês, a apelação é o recurso comum. A apelação é o recurso comum cabível contra sentenças. Cabível contra sentenças com vistas a obter por meio de reexame por órgão de segundo grau, a reforma ou invalidação da decisão. É recurso comum porque atende o anseio do duplo grau de jurisdição. Basta que a parte seja sucumbente para a lei facultar-lhe a interposição da apelação, cujo objeto são as questões e provas suscitadas e debatidas no curso do processo. Muito bem, nós vamos encerrar esse vídeo agora e no próximo vídeo vamos falar sobre a lei dos juizados especiais. Boa estudos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Acredite em você, a vitória pertence a você.